Olá pessoal, meu nome é Fagner, sou do Grupo J e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o capítulo 10, que é a busca pelo posicionamento da marca. Para que a gente fale sobre esse tema, a gente vai passar pelos temas principais, que são a importância do posicionamento da marca, estratégias de posicionamento, o papel da comunicação e da identidade visual e o monitoramento do posicionamento. A importância do posicionamento da marca. No mundo atual, com essa concorrência acirrada e a oferta de vários serviços ou então de vários produtos de uma mesma categoria, exige que o posicionamento de uma marca ele seja claro, porque por meio dele isso é fundamental para garantir a visibilidade e a relevância no mercado. Então, esse posicionamento, né? Mas a gente fala posicionamento, mas o que de fato é posicionamento? Posicionamento, de acordo com Kotler, no livro ele fala, é a ação de projetar a oferta e a imagem da empresa para ocupar um lugar diferenciado na mente do público-alvo. Então, esse posicionamento forte faz com que se crie uma conexão emocional entre a marca com os consumidores e estabelecendo-se uma posição única na mente do consumidor. Então, isso é extremamente necessário para que o público-alvo consiga entender de fato qual que é a proposta de valor da marca, veja a relevância nela e consuma daquela marca. Então, para que uma marca ela consiga converter, assim, ter a atenção e o consumo por parte do seu público-alvo, é necessário que ela tenha um posicionamento claro e forte. Para que definir, né, um posicionamento, ele cita 3 passos, que seria a gente determinar uma estrutura de referência, que é identificando o mercado-alvo e a concorrência, identificar as ações ideais com a marca no que diz respeito aos pontos de paridade e diferença, e criar um mantra para mostrar criar um mantra seria criar uma mensagem que passe de forma consistente qual que é o posicionamento e a essência da marca. Após fazer todos esses passos, é necessário uma comunicação eficiente para justamente comunicar esse posicionamento e essa essência da marca. Na identificação dos pontos de paridade, dos concorrentes, desculpa, é necessário identificar os concorrentes que podem ser tanto sob o ponto de vista do setor, que estaria relacionado a um nível menor, que se respeita à categoria de um produto, quanto ao mercado, que é um nível mais amplo. E aí você identificando esses concorrentes, você consegue entender como se comunicar. Um exemplo que ele cita no texto, no livro, é sobre como as Forças Armadas dos Estados Unidos elas passaram a comunicar uma mensagem com um foco muito mais nas oportunidades de liderança e desenvolvimento de carreira do que em apelos patrióticos. É um discurso que ele passa a ser muito mais racional do que emocional, que consegue competir melhor com o setor privado. Após estabelecer, né, essa estrutura de referência competitiva, é necessário que se façam associações de pontos de diferença e de paridade. Os pontos de diferença, eles são atributos individuais exclusivos da marca que estão relacionados com 3 níveis, né? Com três características, seria o nível de desejo, que diz respeito à relevância para o consumidor, a capacidade de entrega, que é como a marca ela consegue ter esse compromisso de manter a associação da marca relevante para o consumidor, e o grau de diferenciação, que é de fato o quão diferente é essa marca em relação aos demais concorrentes. E, por outro lado, a gente tem os pontos de paridade, que são atributos que são compartilhados com os concorrentes. Então, os pontos de paridade, ele não, diferente dos pontos de diferença, eles têm como a função é garantir na visão do consumidor que aquela marca ela consiga ter uma proposta de valor condizente com o mercado, com o que as outras marcas oferecem, fazendo com que ela consiga ganhar a minha confiança. O ponto de paridade,
ele está relacionado com... ele tem três associações, três formas básicas, que seria a paridade de categoria, que está relacionado com os atributos que o consumidor ele entende que a marca precisa para que seja digno da confiança dele. Os pontos de paridade correlacional, que são associações que surgem de forma negativa da existência de associações positivas em relação à marca. Então, por exemplo, uma marca que ela tem um preço mais barato, ela pode ter uma dificuldade que é não necessariamente ter uma qualidade boa. Então, ela pode ser considerada boa em algum aspecto, mas ter um outro aspecto que ela pode não ser tão considerada tão boa. E os de concorrência, elas são diz respeito de fato aos concorrentes. Então, é tentar anular elementos de uma marca que são percebidos como pontos fracos. Dentro dessa associação, podem surgir múltiplas estruturas de referência dentro dessa análise. Que seria, por exemplo, o Starbucks, ele possui pontos de paridade e pontos de diferença com diversos concorrentes de diversas categorias, vamos dizer assim. Ele concorre tanto com o de serviço como categorias locais. Então, ele faz que exista pontos de paridade em diferentes categorias. Isso hoje às vezes o posicionamento duplo. Então, que a marca ela possui essas duas estruturas de referência e ela tenta ter esse posicionamento, se posicionar tanto em um segmento quanto no outro. Um exemplo de que é citado no livro é sobre a BMW. A BMW, quando ela surgiu no final de 70, ela viu como uma aposta de que ela seria possuíam esse desempenho. Até então não era comum, porque os carros que tinham como premissa o luxo, eles não conseguiam entregar um bom desempenho. Então a BMW ela conseguiu fazer com que estivesse presente não só ter um ponto de diferença luxo e um ponto de diferença em relação com desempenho, ter um ponto de diferença um ponto de luxo dentro do método de luxo. Então, mas assim, isso foi um case de sucesso, mas o posicionamento duplo, ele pode muitas vezes não ser o melhor dos dois mundos. Na verdade, ele pode gerar um fardo extra para a marca, porque ela precisa ter a capacidade de conseguir ter a credibilidade em ambas categorias. E após essa disponibilidade, pode ter mais perceptíveis ferramentas visuais a posição relativa das marcas no mercado. Esse mapa ele é criado a partir das percepções dos consumidores sobre atributos específicos. Então, no exemplo, a gente tem uma matriz que fala sobre o setor da categoria de bebidas, onde em um extremo a gente tem imagem tradicional, no outro uma imagem contemporânea, e no eixo Y, na parte mais inferior, sabor light e superior, sabor forte. E a partir dessa matriz, a gente consegue identificar onde cada concorrente da marca está, para a partir daí definir um reposicionamento da marca ou uma ação que vise comunicar de uma outra forma ou tentar se posicionar de uma outra forma no mercado para conseguir ter uma vantagem competitiva maior em relação aos concorrentes. Oi, meu nome é Eric. Eu vou dar continuidade para a nossa segunda parte da apresentação aqui, começando a falar sobre brand emocional. Dando a definição do que é brand emocional, é quando uma marca consegue se conectar emocionalmente com os seus consumidores. Então, por exemplo, trazendo o exemplo da Apple, que tem um brand emocional muito bom, quando um consumidor que está conectado emocionalmente com a marca precisar comprar um celular novo, por exemplo, ele já vai considerar de cara o iPhone antes de fazer qualquer outra comparação, porque ele já está conectado emocionalmente com a marca. Então, essa é uma das grandes vantagens de desenvolver o brand emocional, que por sua vez é desenvolvido. Uma das formas de desenvolver ele é com base em storytelling, experiência de marca e associação de valores. Alguns slides na frente eu vou entrar em mais detalhes sobre o storytelling especificamente, mas agora vamos falar um pouco mais sobre o mantra, que é algo que o autor dá bastante destaque no capítulo. Então, o mantra da marca é uma frase objetiva e com poucas palavras, que é usada como recurso interno para estabelecer destaque dos pontos de diferença e dos pontos de paridade da marca e promover orientação acerca das decisões táticas e culturais. Ou seja,
é algo usado internamente para guiar as decisões de design de produto e de marketing. Então, vamos falar um pouco sobre o case da Nike para ficar mais claro, que a definição é meio longa, né? Então, o mantra da Nike é autêntico desempenho atlético. E, tendo esse mantra, todo e qualquer produto tudo qualquer não, vai. A maioria dos produtos que a Nike lançar, eles vão ter que ter isso em mente, não só no lançamento do produto, mas na comunicação de marketing. Então, a Nike, antigamente, ela só fazia parte do mercado de tênis. Quando elas foram entrar no mercado de roupas esportivas, eles tiveram que desenvolver produtos e comunicar de forma a de forma a considerar o seu mantra. Então, os produtos da Nike, eles obedecem o mantra de autêntico desempenho atlético. E é importante ressaltar que o mantra é diferente do slogan, tá? O slogan é um recurso usado para comunicar o mantra da marca para o público. No caso da Nike, o slogan é Just Do It, que de qualquer forma remete o autêntico desempenho atlético sem necessariamente usar literalmente o mantra da marca. E o autor traz três critérios fundamentais para comunicar o mantra da marca, que tem que ser comunicável, tem que ser simples e tem que ser inspirador. Então, esse caso da Nike é muito bom porque ele obedece todos esses três critérios. Seguindo aqui, vamos às estratégias de posicionamento da marca. Acho que essa é a parte mais prática assim, do capítulo, que o autor traz vários conceitos soltos, e aqui a gente consegue visualizar todos eles numa ferramenta prática, que é o case da Starbucks. O case da Starbucks traz essa ferramenta ali no meio, onde está o mantra da marca e os pontos de paridade, são, assim, entre aspas, os mais importantes. É válido ressaltar que o mantra, que os pontos de paridade, os pontos de diferença, tem que ser comunicado com o máximo de especificidade possível. E vamos analisar aqui o caso da Starbucks. No caso da Starbucks, o mantra da marca é experiência rica e satisfatória de tomar café. Então, todos os pontos de paridade de diferença vão ser direcionados para chegar o mais rápido possível, para encaixar o máximo possível nesse mantra da marca. E eu não vou ler tudo porque é muita coisa, mas indo mais externamente, são as evidências. Então, por que eu devo confiar, por que o consumidor deve confiar que o ponto de paridade ou pontos de diferença são esses mesmos, são respeitados, são entregados, as evidências garantem isso. E, por fim, o círculo mais externo diz respeito aos valores, personalidades e características da marca e as propriedades operacionais e identidade visual. Então, como o Starbucks se comunica com o público final, antes mesmo desse público consumir o produto. Então, se vocês quiserem entrar mais em detalhes, dá um pause aí, porque é bem legal esse esquema, mas ele demora muito para explicar tudinho. Então, agora, entrando mais na esfera da comunicação do produto, uma dificuldade muito comum ao criar um posicionamento de marca forte é que os pontos de diferença de paridade são frequentemente negativamente correlacionados. Então, no exemplo do quadrinho que eu trouxe aqui, por exemplo, o preço baixo raramente é associado a alta qualidade, assim como o sabor não é relacionado a baixas calorias e por aí vai. Então, um dos maiores desafios do posicionamento da marca é alcançar esse equilíbrio. Vou trazer um exemplo que o autor fala no livro, que é o da cerveja Miller Lite, que é uma cerveja estadunidense, e estava lançando um novo produto da cerveja light, mas eles sabem que a cerveja light é frequentemente associada
a um sabor ruim. Então, eles usaram ponto de paridade como forma de igualar com outros sabores do mercado. Então, a cerveja light é tão saborosa quanto outras cervejas que não são light, porém, o ponto de diferença é que ela é light. Então, assim eles conseguiram se posicionar de forma satisfatória, mas também, na prática, o produto tem que ser realmente minimamente saboroso, mesmo se não for tão saboroso quanto uma cerveja não light, tem que ser minimamente saboroso a ponto do público considerar o consumo. E o monitoramento da concorrência também é bem importante. Então, saber como que está o posicionamento de outras concorrentes no mercado. Isso o autor recomenda considerar 3 tópicos: a participação no mercado, a participação na mente dos consumidores, ou seja, qual marca vem na mente do consumidor a primeira vez que ele pensa. E a participação na preferência dos consumidores, ou seja, quando o consumidor já pensa mais racionalmente, qual marca ele escolheria consumir em um certo segmento. E, via de regra, a marca que consegue ter uma boa participação na mente dos consumidores e na preferência dos consumidores por um certo tempo, consequentemente, vai ter uma boa participação de mercado também. E aqui, para finalizar, as diferentes abordagens de posicionamento que uma marca pode assumir. Como no slide anterior, a análise do consumidor e das empresas concorrentes é uma boa abordagem. O uso de histórias, narrativas e metáforas, como no case do iPhone, da Nike, então trazer histórias que se conectem ao público para desenvolver o brand emocional, e o brand cultural com base na cultura do local. Então, o autor traz aqui o exemplo de restaurantes de ESPN Zone, que eu não sabia que existia, mas nos Estados Unidos é um tipo de restaurante que existe para explorar a masculinidade competitiva, por exemplo. Então, é uma forma de desenvolver o branding cultural. E, por fim, a conclusão, esse capítulo traz por objetivo desenvolver a importância do posicionamento para o sucesso empresarial e trazer algumas dicas para concluir esse posicionamento, e a necessidade de construir uma identidade clara e consistente. Então, as empresas, elas atualmente, com a grande competitividade do mercado, tem que ter alguma diferenciação quando comparada com as outras, e fazer alguns ajustes contínuos para acompanhar as mudanças do mercado. Então, como o mercado é bastante dinâmico, o acompanhamento do mercado e as mudanças contínuas também são necessárias. Aqui os nomes dos integrantes do grupo. A gente agradece pela participação, pela atenção de vocês, e muito obrigado.